Muito bem. Alguém está com o som ligado? Já agora pedimos a quem acompanha e quem vai Muito, participar, assistir a este webinar, que ligue o som. então, muito boa Desliga o noite som. a todos e a Liga o todas. som. Isto é um webinar interessantíssimo que começamos todos ao mesmo tempo. O meu nome é Cristina Vaz de Almeida, sou a Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. É um enorme gosto estar aqui naquele que é o primeiro evento das conversas sobre saúde. Queria parabenizar não só a enfermeira Sandra Leia Esteves, vice-presidente do Conselho Fiscal, e o professor José Mendes Nunes, o nosso estimado conselheiro da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, por trazerem aqui algo que é importantíssimo, que é a perspectiva da prevenção, a perspectiva da promoção da saúde. Queria cumprimentar também o senhor professor Dr. Bruno Heleno, médico de Medicina Geral e Familiar. Boa noite, professora doutora Bruno Heleno. A professora doutora Sofia Batista, médica de Medicina Geral e Familiar. Muito boa noite, professora Boa doutora noite. Obrigada. e o doutor Hugo Nunes, que é um médico oncologista. Muito obrigada por terem aceito este convite. O meu papel aqui é simplesmente de cumprimentar e de ouvir a sessão. Por isso, tem a palavra de imediato os organizadores, que são a enfermeira Sandra Leia Esteves e o professor José Mendes Nunes. Muito boa noite e muito obrigada. O palco é vosso. Boa noite a todos. Obrigada, professora Cristina. Sejam muito bem-vindos a esta iniciativa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Vamos conversar sobre saúde. Quero cumprimentar a senhora Presidente da SPLS, professora Cristina Vaz de Almeida, e agradecer também a oportunidade e ter aceito e apoiado esta iniciativa. Cumprimentar os nossos ilustres especialistas que temos aqui connosco, o Dr. Bruno Heleno, Dr. Hugo Nunes e a doutora Sofia Batista, e agradecer por terem aceito participar aqui neste primeiro webinar. Agradecer a todos que nos acompanham a partir das vossas casas. E agradecer ainda também ao nosso Departamento de Comunicação, a doutora Vânia Lima, e ao, Ao Gabriel. ao Gabriel. O Gabriel não me vai perdoar, o Gabriel Ribeiro da Ania Ilse, pelo apoio que nos dão e suporte aqui na divulgação e tudo o que toca à comunicação. E por último, mas não menos importante, quero agradecer ao professor José Mendes Nunes por ter aceito este meu desafio de coordenar em conjunto comigo este ciclo de webinars. É para mim um privilégio, professora. Obrigada. Então, para este ano, 2025, temos planeado realizar um ciclo de webinars, ou seja, vai ser um webinar por mês. Vai acontecer, temos programado ser à quarta-feira de cada mês, com exceção do mês de agosto e o mês de dezembro. Pretendemos conversar sobre saúde. Cada tema do webinar será inspirado em alguma data comemorativa da saúde. Neste mês em particular, temos aqui o tema Como Prevenir o Cancro, sendo que no início do mês, no passado dia 4 de fevereiro, comemorou-se o Dia Mundial do Cancro. Estas sessões serão sempre dinamizadas por profissionais de saúde e serão dirigidas à população em geral. Nestas conversas vamos procurar usar uma linguagem simples e clara. Queremos que compreendam esta informação e que vos seja útil para que possam aplicar e decidirem, ajudar a decidir melhor acerca da vossa saúde. Pretendemos também esclarecer as vossas dúvidas, é esse o nosso grande propósito, e temos esse espaço também no site da SPLS e nos cartazes de divulgação que nos façam chegar as vossas questões, dúvidas acerca do tema. É esse o nosso grande propósito aqui com estas conversas sobre saúde, esclarecer-vos acerca do tema, as vossas dúvidas, as vossas inquietações, justificar aqui os conceitos que tenham dúvidas, sempre numa linguagem simples e clara, como já disse. Informo que a professora Cristina já tinha dito que este webinar está a ser gravado para posteriormente podem rever ou partilhar com os vossos familiares ou amigos.
Ao longo do webinar, vou colocar também aqui no chat um link com um formulário de satisfação. Para nós também é importante saber a vossa opinião acerca deste evento e agradecíamos depois que preenchessem. Vamos tentar procurar responder às questões, e foram várias, e agradeço a participação de todos que nos fizeram chegar as perguntas através do nosso link do formulário de questões, e vamos tentar procurar responder essas questões. Obrigada a todos. Então, sem mais demoras, vou passar então a palavra ao professor José Mendes Nunes. Professor José. Então, boa noite, antes de mais, boa noite a todos os presentes, a quem agradeço a confiança e a escolha entre tantas outras possibilidades, escolheram estar aqui hoje conosco. Também cumprimento especialmente a Sandra e a professora Cristina Vaz de Almeida. A Sandra até enfim, teve esta ousadia e este atrevimento de acreditar em mim, o que não abona muito a seu favor, mas pronto, muito obrigado, Sandra, por me desafiar para este convite. Vou começar então por apresentar os nossos convidados para que se saiba de onde é que eles falam e qual é a sua qualidade. É só por isso. Começando pelas senhoras, a professora doutora Sofia Batista, que é coordenadora, que é médica de família, coordenadora da unidade de família do Hospital CUF Porto, é doutorada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, da Universidade do Porto, é professora auxiliar convidada também da mesma faculdade. E, para além disso, é investigadora também no Sinteses, que é um departamento da Faculdade de Medicina do Porto. O professor Dr. Bruno Heleno, também médico de família, mais propriamente dito, não é SF das Conchas, que pertence ao LS de Santa Maria, é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Médicas, hoje mais conhecida por Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, e é doutorado pela Universidade de Copenhague, até com grande interesse na área também dos rastreios. O Dr. Hugo Nunes é assistente hospitalar de Oncologia Médica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, é também assistente convidado de Oncologia da Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, e, para além disso, é investigador em vários ensaios clínicos, particularmente nas áreas de cancro da mama e do melanoma. Peço desculpa por este. Havia muito mais a dizer sobre os nossos convidados, mas estamos aqui para outras coisas hoje e para sermos rápidos e aproveitar ao máximo o tempo. A sessão vai demorar o máximo uma hora, e não darei o máximo, mas à volta disso. E então, desde já, agradeço a gentileza e a generosidade de participarem nesta iniciativa e que desde já aqui uma declaração de interesse, eu não tenho nenhum interesse e os convidados também não têm qualquer incompatibilidade ou algum interesse, algum compromisso com qualquer vendedor de produtos de saúde. Aqui o nosso único interesse é de contribuir para o conhecimento da população, para que possa fazer escolhas em termos de saúde, escolhas devidamente informadas. Esse é a nossa única motivação. E desde já eu agradeço muito então aqui a forma dos nossos colegas participarem nesta sessão de uma forma tão altruísta. Quero desde já pedir alguma desculpa à audiência pelo facto de muitas vezes nós podermos aqui cair no medicalese e falarmos uma linguagem que pode ser pouco inteligível. E desde já agradeço então que quem ouvir que não entenda qualquer coisa que nós digamos, por favor, coloque no chat as suas dúvidas, até porque isso contribui também para nós crescermos, para nós aprendermos, porque na verdade não somos grande coisa, mas queremos ser melhor amanhã do que somos hoje. Isso é aquele é o nosso única coisa que nos faz mexer. Bem, vamos. Alguém diz? Alguns detalhes do acordo entre a Ucrânia. Desculpa. Vamos então entrar no nosso assunto. O nosso objetivo hoje é falar sobretudo sobre a prevenção do cancro. Quanto muito, vamos também ao diagnóstico precoce, e não é tanto falar aqui sobre tratamento do cancro, não é isso que está aqui em questão. O cancro é a segunda causa de morte em Portugal depois das doenças cardiovasculares, que são vulgarmente conhecidas pela trombose e pelo infarto do coração.
Mas sendo isto, sendo a segunda causa de morte, apesar de tudo, a morte por cancro em Portugal é das mais baixas da Europa. Mas sendo isto uma verdade, no entanto, há aqui uma larga margem para melhoria. A Organização Mundial da Saúde afirma que a prevenção é a melhor forma de controlar o cancro, mas sim, que só cerca de 50% dos cancros podem ser evitáveis porque têm causas que são evitáveis. O que quer dizer que há pelo menos 50% dos cancros os quais não são preveníveis. Portanto, ter bem esta noção, a população também não conseguimos evitar e às vezes põe responsabilidades na medicina que não conseguimos ter, não, põe expectativas que de facto a medicina não pode responder. E então passo aqui à Sandra para ela fazer então a primeira pergunta aos nossos convidados. Sim. Obrigada, professor José. Então, para começar, e recorrendo a uma das questões que nos fizeram chegar, passo a citar. Para nós, os leigos, o cancro é uma doença má. Para os meios de comunicação, é uma doença prolongada. Na verdade, falamos de algo que não sabemos definir. Afinal, o que é o cancro? E já agora, o que são metástases? Começava por dirigir aqui a primeira questão ao Dr. Hugo Nunes, pode ser? Claro. Antes de mais, muito boa noite a todos também e agradecer o convite porque sinto-me lisonjeado de estar neste painel com a professora Sofia Batista e com o professor Bruno Heleno. E este tipo de iniciativas que, portanto, reconheço muito mérito na Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Este tipo de iniciativas são sempre muito, muito importantes. Eu que trabalho com doentes com cancro todos os dias, sei que estas perguntas estão sempre na cabeça dos doentes e das famílias, e quando há um diagnóstico, as pessoas não estão à espera e sabem muito menos de cancro do que aquilo que nós acharíamos, tendo em conta a quantidade de informação que já está acessível a todos em vários fóruns. E, portanto, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Indo diretamente à pergunta. A pergunta são várias perguntas, na verdade, não é? Porque as expressões utilizadas para definir o cancro, de facto, são muitas. Isso depois também é consequência das expressões utilizadas pelas próprias pessoas, pela comunicação social, pelos próprios médicos, mas para tentar definir o cancro para quem não percebe, para quem não é profissional de saúde e não percebe de doenças, o cancro, na prática, é uma doença que decorre de determinados erros no funcionamento das células, e as células é aquilo que constitui o nosso organismo, todos os órgãos e todos os sistemas de órgãos. Portanto, virtualmente o cancro pode originar-se em qualquer órgão do corpo humano, e, portanto, são erros que ocorrem nas células, fazendo com que elas percam alguns mecanismos de controle da sua divisão celular. Portanto, as células habitualmente dividem-se com uma cadência, vamos dizer, normal, fisiológica, e que é aquela que mantém o nosso corpo a funcionar no dia a dia, mas às vezes por erros que têm a ver com a própria maquinaria dentro da célula, ela perde esse controle e, portanto, a célula replica-se, divide-se e cresce mais depressa do que é normal. E isso traz uma consequência, que é, naquela localização onde isso acontece, começa a crescer uma coisa que não devia crescer, porque começa a crescer uma massa de células, e é por isso que se chama, no fundo, tumor. Portanto, um tumor, um cancro, é um tumor que tem um crescimento que não é controlado. Existem tumores benignos. Os tumores benignos, eventualmente, são células também que crescem um bocadinho mais do que o habitual, mas não causam grande problema. Os tumores malignos, e são esses que nós habitualmente designamos por cancro, são tumores que crescem de forma muito descontrolada e de forma substancial, de forma a colocarem problemas onde eles se originam, porque são lesões ocupantes de espaço. E leva-me à segunda questão desta primeira pergunta, que é a questão das metástases. Aquilo que define depois também o cancro, portanto, os tumores malignos, é que estas células têm capacidade de invadir e entrar na corrente sanguínea e navegar até órgãos à distância onde o tumor se formou inicialmente. E formar à distância do local onde se originou o tumor inicialmente aquilo que se designam de metástases. E isso é uma característica muito específica dos tumores malignos, vulgarmente designados por cancros, porque ao crescer localmente,
ocupam espaço localmente, mas ao enviarem células para a corrente sanguínea e que se vão depositar em órgãos à distância e crescer nessas localizações mais longínquas, vão dar metástases que vão fazer exatamente a mesma coisa que o tumor primário, que é crescer naqueles órgãos e, no limite, levar à falência de determinados órgãos. E é por isso que o cancro, infelizmente, é uma doença que pode matar. Espero ter sido claro, mas estou disponível para receber perguntas de volta se não fui totalmente claro. Sim, eu também penso que foi, mas estamos abertos a isso. Deixem-me só reforçar aqui, é importante quem está a assistir que desligue os microfones, por favor. Acaba por interferir aqui com a intervenção dos nossos preletores. Então, uma segunda questão. Paulo, só permite-me só aqui acrescentar um Claro que aspecto. sim, claro que E sim. agora aproveito para dar um viva a todos e dizer que estou muito feliz, honrada por estar aqui hoje e que é tão bom ver que a esta hora da noite, depois certamente um dia muito cansativo para muitos, e estamos aqui muitos de nós reunidos e portanto estendo um cumprimento a todos e não vou agora entrar aqui numa individualização para também não perdermos tempo com isso, mas um cumprimento muito caloroso para todos. E gostava só de pegar aí numa, porque acho que houve, e depois desta excelente explicação do Dr. Hugo, mas dizer que há aí uma partícula nessa questão que me parece muito importante, porque a pessoa refere, para nós, leigos, é uma doença má, na comunicação social é uma doença prolongada, e isto é muito importante, esta nota, porque de facto eu acho que temos aqui cultivado uma cultura de eufemismo, porque doença prolongada, hoje em dia temos. A diabetes é uma doença prolongada, a hipertensão é uma doença prolongada. Temos tanta doença prolongada, não é? A osteoporose é uma doença prolongada. Podemos aqui, não saímos daqui hoje de falar de... E, portanto, é uma má forma de abordar o cancro. Essa tentativa de aliviar o peso da palavra, leva-nos, desvia-nos a importância de falarmos de cancro abertamente, de esclarecermos, e porque há muitas estatísticas que nos mostram que em cada duas pessoas, até uma poderá desenvolver cancro. Portanto, é muita gente. E por isso, acho que chega um pouco deste eufemismo e temos que começar a falar mais da palavra cancro, que é uma palavra difícil e vai continuar a ser para todos, claro. Obrigada. Obrigada, doutora Sofia, por essa chega e é sem dúvida isso. Nós não tivemos a oportunidade de reunir antes de entrar aqui no evento, mas todos os coletores, apesar de dirigir a questão, posso dirigir apenas a um, mas são livres de responder a todos, está bem? Então, posso a seguir também ao Dr. Hugo Nunes. Fala-se de cancro hormonal e de cancro genético. Qual a diferença? Bom, aí entramos mesmo na parte mais pura e dura desta doença. São muitas diferenças, porque na verdade são conceitos completamente diferentes. E eu começaria talvez, e vou tentar ser o mais simples e direto possível. Porque quando as pessoas falam, na maioria das vezes, quando os doentes e as famílias perguntam se o cancro é genético, nós habitualmente respondemos: o cancro é sempre genético. Pode ser também hereditário, que são coisas diferentes, ok? O que é que isto quer dizer? Genético é, no fundo, na sequência daquilo que expliquei há pouco, os tais erros que acontecem na célula têm sempre a ver com erros no nosso material genético e, portanto, nesse sentido, todo o cancro é genético. Isto não quer dizer que essas alterações genéticas, chamam-se alterações genéticas porque são alterações nos genes. Os genes é aquilo que codifica, o código genético é aquilo que dá todas as nossas características e todos os elementos de funcionamento do organismo. Essas alterações, a que chamamos mais frequentemente e do ponto de vista mais técnico, mutações, podem ocorrer em qualquer um de nós a certa altura da nossa vida e originar, por exemplo, um tumor. Mas quando falamos em cancro hereditário, aí fala-se de mutações que são herdadas de pais para filhos, portanto, são verdadeiramente herdadas entre gerações e algumas dessas mutações aumentam o risco para cancro. Portanto, cancro genético são todos eles, porque todos eles têm a ver com erros nos genes. Cancro hereditário tem a ver com erros nos genes, mas erros muito específicos que são herdados de pais para filhos. E por isso é que há famílias, por exemplo, que têm muito cancro da mama, do ovário, do cólon, não interessa.
penso que respondi em relação à questão do que é o cancro genético. Quando perguntam em relação ao cancro hormonal, estão já a misturar duas coisas que não têm, na verdade, uma coisa a ver com a outra. E isto porquê? Porque o cancro hereditário, por exemplo, pode ser de qualquer tipo, na verdade. E eu penso que quando perguntam hormonal, estarão mais a falar de cancro da mama, eventualmente cancro da próstata, que são os cancros que têm uma influência na sua biologia das hormonas. Mas quando se fala em cancro hormonal, provavelmente aquilo que a maioria das pessoas está a pensar é num subtipo específico de cancro da mama que tem receptores hormonais e, portanto, tem um tratamento, inclusivamente, que pode ser apenas hormonal e não passar por hormonoterapia. Mas isso não é o único cancro da mama. Depois existem outros subtipos. E, portanto, quando falamos em cancro genético, são todos. Cancro hereditário são só alguns, mas pode ser qualquer um dos subtipos. E o cancro hormonal é apenas um subtipo de cancro da mama. Obrigada por um assunto tão complexo e Espero ter explicado de uma conseguido forma tão distinguir as simples. várias coisas, porque são Penso que conceitos que se sim. baralham às vezes um bocadinho na cabeça das pessoas. Não sei se também se posso dizer aqui, Claro que sim, ou só doutor para Bruno. complementar aqui uma Bem-vindo. palavra do Dr. Nuno. Então, primeiro que tudo, boa noite a todos. Boa noite em particular aqui à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, aqui a todos os que estão presentes. Eu acho que é frequente ter em consulta pessoas, não é, que têm um familiar com cancro, não é, e depois de passar a preocupação do que é que se vai passar com o seu próprio familiar, as pessoas também olham um pouco para dentro, ou às vezes até são as próprias pessoas que têm o cancro que estão mais preocupadas com os seus familiares e com a possibilidade de acontecer esta doença para com eles, não é? E nós não nos podemos esquecer que há duas afirmações verdadeiras no que eu vou dizer agora, não é? O primeiro, o ter um familiar com cancro geralmente aumenta um bocadinho o risco dos familiares das outras pessoas de família terem cancro, mas ao mesmo tempo, a maior parte dos familiares diretos das pessoas que têm cancro não vão desenvolver cancro, não é? Ou seja, ter um risco ligeiramente aumentado não significa que de repente todas as pessoas da família tenham uma espada em cima da cabeça, não é? E isso eu acho que é uma mensagem que também é muito importante nós passarmos, que é a maior parte dos familiares das pessoas que sofrem de cancro, felizmente, vão continuar a ser pessoas saudáveis e sem cancro. E é curioso que foi uma das questões que também tínhamos recebido, era quem tem um familiar com cancro irá ter cancro obrigatoriamente? Já temos aqui a resposta. Avançando então, diz que o cancro é cada vez mais frequente em todas as idades e temos constatado isso, não é? Quais são as razões conhecidas e quais os principais fatores de risco que possam aqui partilhar? Doutora Sofia. Muito bem. Aqui os fatores de risco são fatores de risco que são bem conhecidos, mas que importa lembrar, não é? Os principais fatores de risco para cancro e de resto, como bem apresentava o professor José Mendes Nunes, dizia-nos que a primeira causa de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares, segunda causa de morte o cancro, e estas duas causas de morte partilham muitos fatores de risco. E, portanto, realmente, quando nós conseguimos intervir nestes fatores de risco que eu vou agora elencar, conseguimos prevenir ambas estas situações que todos queremos naturalmente evitar ao longo da nossa vida. Mas temos que falar do tabaco, naturalmente, do álcool, e que agora aqui uma nota mais pessoal minha, eu acredito que tem sido, que é pouco falado. Cada vez mais temos estudos que nos mostram que não há doses seguras de álcool, o que é diferente das pessoas. Não, muitas vezes tenho pacientes que dizem, mas eu não me embebedo, eu bebo com parcimónia. Pronto, claro que faz diferença isto. Até tal como no tabaco, a carga tabágica importa. Não, não fumar é o melhor, mas é diferente fumar um cigarro por dia ou um maço, não é? Claro que sim. Em todo caso, não há dose segura de tabaco, não há dose segura de álcool. E acho que no álcool, talvez por motivos culturais, temos tido menos capacidade de explicar como é um fator de risco muito relevante, também para cancro e para as doenças cardiovasculares. Depois, outra coisa muito importante é a inatividade física. E já agora, dizer que falamos tanto num termo que eu não gosto muito, mas que vou dizê-lo aqui, que é o anti-aging, está muito na moda, não é? E quando muitas vezes as pessoas andam à procura do santo grau, quase para a longevidade, e está provada a intervenção que mais prolonga a longevidade
é o exercício físico. E, portanto, vamos todos tentar nos mexer mais um pouco. Aqui, assim, uma recomendação mais balizada serão uns 150 minutos de atividade moderada por semana para. Claro que depois cada pessoa poderá ter algumas necessidades mais específicas, também de acordo com as suas limitações a patologias, mas assim de modo mais genérico para o adulto, Deixamos de ouvir. alguém me silenciou ou eu silenciei por alguma razão. Mas temos que, de facto, às vezes o começar uma atividade física pode fazer muito por nós daqui a uns anos. Tabaco, álcool, a dieta equilibrada e variada, fazermos exercício regular ou, pelo contrário, a inatividade física como fator de risco. E depois ainda mais duas coisas que eu gostava de falar muito rapidamente. A poluição atmosférica também é um fator de risco para cancro. Naturalmente que aí não está tão dependente diretamente de cada um, mas está dependente de todos e das ações que os decisores políticos também têm, e sabemos que há regiões do mundo onde a poluição de facto é um problema terrível. E depois as infecções por alguns vírus também estão implicadas no risco para cancro. Podemos falar de vários, podemos falar da cabeça do HPV, do vírus do papiloma humano, que pode levar a infecção, pode aumentar o risco de haver um cancro do colo do útero, por exemplo, e também os vírus da hepatite B e C, que poderão levar a um cancro do fígado, e mesmo o Epstein-Barr vírus, portanto, é um outro vírus que também pode levar a alguns tipos de cancro. E assim, de uma maneira geral, tabaco, álcool, dieta, inatividade física, poluição, infecções por alguns vírus são, assim, os principais fatores de risco para cancro e, portanto, não sei se algum dos colegas de painel gostaria de acrescentar algum que me tenha escapado. Posso Talvez só... podemos falar Posso... não segura, seja uma coisa que também podíamos acrescentar à tua lista, Sofia, não é? Desculpa, Ou seja, a exposição à radiação ultravioleta não protegida, a muito bem exposição lembrado. prolongada nos períodos mais críticos também está associada ao aumento de um conjunto de cancros de pele, melanoma incluído, que é dos mais letais. Dizes bem, e a questão da exposição solar, de evitarmos naturalmente, bem, sabemos aqueles cuidados todos, particularmente no verão, mas todo o ano, dos momentos de maior calor, mas também nunca esquecer os solários, completamente contraindicados e aqui com uma intensidade de radiação violeta importante e que aumenta o risco de cancro. Só se queria aqui a pôr em comparação com aquilo que é os fatores de risco em relação àquilo que é a Europa. Estamos a comparar Portugal com a Europa, isto o último relatório que é de já 2025 da OCDE, em que o fator de risco em que nós estamos mais em déficit é precisamente o sedentarismo, ou seja, a ausência de atividade física regular. Depois, aquele que também é muito importante é, de facto, o consumo de álcool, é o segundo. De facto, somos os que têm mais consumo, um dos que tem mais consumo de álcool. Consumimos à volta de 10 litros por pessoa, o que significa que alguém anda a beber por mim, porque eu não tenho bebido, não bebo, até porque sou alérgico ao álcool. Portanto, o álcool, de facto, é um fator que é, de certo modo, desculpabilizado, descriminalizado, e estamos a falar de álcool, não quer dizer que seja o vinho, não é? Porque felizmente parece que, segundo os últimos estudos, nos adolescentes, nos 15 anos, esse consumo de álcool parece que melhorou um bocadinho, mas as senhoras estão a ficar pior. O que é a mesma coisa em relação aos hábitos tabágicos. Fizemos um grande avanço nos hábitos tabágicos, estamos nos 14%, segundo a a OCDE. Em relação, mas infelizmente nos adolescentes, em 2021, pela primeira vez, as adolescentes estão a fumar mais do que os adolescentes, as raparigas estão a fumar mais do que os homens. Por favor, isto é uma coisa universal. O oprimido tende a copiar os vícios do opressor, portanto, libertem-se, mas não copiem os nossos vícios. Depois, a professora Sofia Batista falou muito bem da poluição atmosférica. Felizmente, em comparação com o resto da Europa, nós não estamos mal nesse âmbito, estamos mais mal na exposição profissional. Aí é que esse é um fator que a gente tem que ter importância. As pessoas não se protegem no exercício de algumas profissões que são de maior risco.
em relação também aos vírus, nomeadamente do vírus do papiloma humano e também da hepatite B. Felizmente, temos uma grande coisa, é que somos os campeões na Europa da vacinação. Há uma enorme aderência à vacinação para o papiloma humano, que ainda não sabemos qual é o impacto que vai ter daqui a tempo, e não sabemos qual é o impacto da vacinação em relação ao cancro do colo do útero. Depois, também em relação ao facto da vacina da hepatite B ser feita logo à nascente, onde temos quase uma cobertura de 99%, o que é fantástico. Estamos todos parabéns, acho que somos os campeões do mundo em relação a isso. Agora, um outro fator de risco que é muito importante é, de facto, a obesidade, que é um fator de risco associado a todos os tipos de cancro. E que está por trás disto, claro, a alimentação e o exercício físico. A alimentação, que é o consumo de fruta, as pessoas não consomem fruta, embora tenha melhorado. Nós estamos pior do que o resto da Europa também, e é o consumo de legumes. E aqui depois há aqui um outro problema que é a diferença entre os estratos sociais, aqui no sentido de que os ricos, estes fatores são menos maus, mas os pobres têm estes fatores muito menos controlados, nomeadamente a obesidade, que é muito mais frequente nos pobres do que, de facto, nos ricos. E isto é mais uma das razões também para as grandes desigualdades em saúde que é importante nós combatermos. Já agora, em relação à aderência. Pronto, ia falar depois de uns questões, mas a gente depois vai falar de questões. Perdão. Sim, numa Posso, segunda. Sim. Obrigada pelas partilhas. Alguém queria falar alguma coisa? Ouvi? Não. posso, posso só dizer que nós falamos de todos estes fatores de risco, não é? São os 10 fatores de risco talvez mais importantes em termos de cancro, mas queria só reforçar que acima de todos está o tabaco, não é? Portanto, em termos absolutos, em Portugal e nos países ocidentais, os cancros devidos ao tabaco são 4 vezes mais do que os cancros devidos aos segundos, terceiros, quartos e quintos fatores de risco, não é? Portanto, eles são todos importantes, mas não nos podemos esquecer, de facto, o tabaco é das grandes causas de neoplasia evitável, não, de cancro evitável em todos os países ocidentais, como é Portugal. Eu só vou acrescentar aquilo que o professor Bruno Heleno disse, que eu acho que é interessantíssimo e é importantíssimo, que é não só o fumador, mas também o fumador passivo, não é? Porque não é só aquele que fuma, mas aquele que vive no ambiente de fumo. A propósito daquilo que o professor José Mendes Nunes disse das mortes por poluição, os dados que saíram recentemente apontam para 60.000 mortes na Europa devido à poluição. Em Portugal, no ano passado, morreram cerca de 2.000 pessoas devido à poluição. E claro que tinham comorbilidades e tinham muitas delas também com cancro, mas é um 2.000 pessoas que morreram devido à poluição, já disse. Sim, sim. Só para reforçar aquilo também que o professor Bruno Heleno disse, que é importantíssimo, realmente o tabaco tem que ser pensado de outra forma, quer dizer, a taxação é uma dos caminhos para impedir esse fumo, para impedir que as pessoas fumem, não é? Sim, eu só queria dizer é que há um grande passo a andar, mas estamos com 14%, já andámos uns 22%. E eu estou a falar do relatório da OCDE que compara em relação com o resto dos países da Europa. Nós estamos, de facto, é desejável que devemos estar muito melhor. E sobretudo as senhoras, que, por favor, não copiem os nossos hábitos, os nossos vícios, pronto, se quisermos chamar isso. Bem, vamos ter que. Obrigada Posso pelas acrescentar uma partilhas. coisa, desculpem. Sim, doutor. É uma coisa muito rápida. Aquilo que se falou até agora, naquilo que é a epidemiologia do cancro, que é o estudo da frequência das doenças e como é que aparecem, a maioria, aliás, todos os fatores de risco que falámos até agora estão num grupo que nós chamamos de fatores de risco modificáveis, ok? Porquê? Porque nós podemos intervir e modificar e por isso é que eles foram tão sublinhados aqui. Mas depois existem uns quantos que são os não modificáveis. E eu só chamaria a atenção para a idade, por exemplo. O cancro é uma doença da idade.
tirando raras doenças oncológicas pediátricas, a idade é um fator de risco. Eu estou a dizer isto aqui não porque consigamos mudá-la, justamente porque é não modificável, mas sobretudo para a questão das políticas de saúde, porque a nossa população, como sabemos, é cada vez mais envelhecida e, portanto, isso depois traz uma alteração na frequência das doenças e, portanto, os recursos de saúde e os profissionais de saúde e a população em geral têm que saber adaptar-se. Eu acho que aí é que também tem havido um esforço, mas que ainda não é suficiente de acompanhar a evolução das doenças, que são doenças muito específicas de uma população que é cada vez mais idosa. Quem fala da idade, existem outros fatores de risco não modificáveis, não vale a pena entrarmos aqui nesse detalhe, nomeadamente as tais mutações hereditárias que falávamos há bocadinho, mas mesmo aí existem muitas outras formas de prevenção, mas sobretudo a idade é transversal à grande maioria dos cancros hoje em dia. Obrigada, obrigada. E já agora lanço aqui também dentro de uma questão que surgiu, eu deduzo que a pessoa queria perguntar do ponto de vista da perturbação emocional, pode originar cancro? A pessoa usou a saúde emocional, deduz ser a perturbação emocional. Poderá originar cancro, esta componente da perturbação emocional? Lanço-vos a questão. Não sei se algum dos meus colegas quer, eu posso dar a minha resposta assim mais breve, até porque quando os doentes chegam com um diagnóstico de cancro à consulta de oncologia, muitos perguntam isso. E há pessoas que, todos nós sabemos que existem pessoas com histórias de vida muito pesadas e perguntam até casos, por exemplo, de violência doméstica, coisas de um stress emocional muito grande, e a seguir a isso acontece o cancro. O cancro, como acabámos de falar, é uma doença muito frequente e, portanto, em muitas circunstâncias pode ser apenas uma coincidência, porque de facto existe muito stress emocional na vida diária e existe muito cancro e, portanto, as coisas também concorrem. Mas a questão da ligação das duas coisas é difícil de estabelecer, não é propriamente como, por exemplo, o tabaco e o cancro do pulmão, que é uma coisa mais clara de estabelecer uma relação causa e efeito. O que nós sabemos é que o stress emocional, sim, traduz-se em muitas alterações fisiológicas e muitas alterações fisiológicas que podem ter consequências a nível dos mecanismos, digamos, de vigilância dos tais erros que acontecem todos os dias nas células, nomeadamente o nosso sistema imunitário. Portanto, há cada vez mais evidência, embora não seja uma evidência com uma robustez, digamos assim, dos outros fatores de risco que já temos falado aqui, que sugere que sim, que períodos longos de stress emocional que leva à produção de uma série de hormonas no nosso organismo que deprimem um bocadinho as defesas contra aquilo que é estranho, e uma célula tumoral é uma coisa estranha e que deve ser combatida pelo sistema imunitário, e efetivamente uma depressão da imunidade pode originar vários tumores. Isso, aliás, é conhecido até no contexto de outras doenças que é preciso induzir uma imunodepressão, ou seja, deprimir o sistema imunitário, e surgem tumores malignos, porque o sistema imunitário, no fundo, vigia o surgimento de células anormais. E, portanto, períodos prolongados de stress emocional podem levar a um certo estado de imunossupressão que pode, de facto, explotar o surgimento de tumores malignos. E também há outra ligação importante que eu acrescentaria aqui, porque de facto é difícil encontrarmos uma evidência robusta que ligue de maneira inequívoca, causal, o stress ao aparecimento do cancro. Há esta questão da imunidade que é importante, e depois também há outra questão que é: nós sabemos que uma pessoa que está sujeita a elevados níveis de stress, que desenvolve uma perturbação da ansiedade ou até uma perturbação depressiva, também tem um risco maior de ter comportamentos que são fatores de risco para cancro, para se alimentar pior, para beber mais álcool, para fumar mais, para fazer menos exercício. E ora aí, sim, temos também aqui esta ligação mais indireta do stress, ao cancro. Obrigada, doutora Sofia. E já agora, já falamos aqui também do ponto de vista nutricional, a importância que tem, o peso que tem. Uma das questões que surgiu foi: cozinhar ou aquecer os alimentos no micro-ondas favorece o cancro? Eu talvez possa pegar nesta pergunta. Há radiação que causa cancro, não é? Nós há pouco falámos da radiação ultravioleta da exposição solar.
Todos nós ouvimos falar da história de Chernobyl na atual Ucrânia, não é? E do aumento de cancros que houve naquela população, sobretudo na mais próxima da central. Portanto, sabemos que há determinados tipos de radiação que estão associados a cancro. A radiação dos micro-ondas não faz parte deste tipo de radiação, ou seja, ela não é radiação com energia suficiente para tirar pedaços dos átomos, ou seja, e com isso destabilizar as células, as moléculas que compõem as células, não é? Portanto, ao contrário de outros tipos de radiação ionizante, como é o raio-x, como é alguma radiação ultravioleta, a radiação dos micro-ondas, que se saiba, não tem essa capacidade de provocar cancro. E o tipo de Eu, recipiente onde é aquecido o alimento pode influenciar. era isso que eu ia dizer, quer dizer, não há nenhuma evidência, não tem nada a ver com os micro-ondas, tem a ver é com os alimentos que se lá põem. Muitas vezes pode haver o tipo de facto, de recipiente que é utilizado, se não tiverem nas devidas condições, e um outro aspecto é que muitas vezes há uma tendência para usar no micro-ondas alimentos que são ultraprocessados. E esses sim, esses são consequência mas isso não são consequência de cancro. Mas isso não, a culpa não é do micro-ondas aí. Portanto, e além disso, o micro-ondas até tem às vezes algumas vantagens que é um aquecimento rápido e que permite manter muitas propriedades dos produtos alimentares. Portanto, vamos. Sandra, temos que. Sim, E Passamos. já só passou. mesmo uma coisa muito rápida, porque já há aqui uma questão no chat há algum tempo e tem que ver com o que estamos a falar. Só para não deixar aqui por responder a Nelma, boa noite, que diz que nos questiona sobre a carne vermelha. E de facto, não há muita evidência específica para culparmos determinados alimentos e relacioná-los diretamente com o cancro, mas em relação à carne vermelha, há estudos que estabelecem uma ligação com o aumento de risco particularmente do cancro coloretal. Muito bem. Obrigada, doutora Sofia. Então, Iria ser a pergunta a seguir aqui da Nelma. E obrigada, Nelma, por ter colocado a questão. Eu peço desculpa estar aqui a desorientar os moderadores. Não está de todo a desorientar. Isso Adiantou. até ajudou, até ajudou. Adiantou. Posso reforçar aqui uma coisa, já agora, não é? Porque a Sofia falou da carne vermelha, e reforçar outra coisa que disse o professor Mendes Nunes, não é? Que estamos a falar sobretudo de carnes processadas, não é? Portanto, os enchidos, aquelas coisas que são fumadas e conservadas em bastante sal, então isso parece ter uma relação mais forte com o aparecimento de cancro do intestino. A carne vermelha em si mesmo parece também existir ali um sinal, mas ainda temos bastantes dúvidas, ou algumas dúvidas. Pronto, para além também dos enchidos, que são do fumo, do fumeiro, os produtos do fumeiro tinham muita relação também com o cancro do estômago, que é um cancro também relativamente frequente e grave. Então, agora passamos aqui. Doutor José, já agora que falou do cancro gástrico, temos aqui também uma pergunta no chat e se calhar aproveitávamos um momento para responder, do Filipe Jorge, que nos pergunta, portanto, o parecer dos colegas em relação à infecção pelo Helicobacter pylori e risco de cancro gástrico. Já agora podemos aqui brevemente responder aqui ao Filipe Jorge, doutora Hugo, doutor Bruno. Sim, eu posso responder, e não precisamos de perder muito tempo. Existe uma relação direta entre infecção Helicobacter pylori e cancro gástrico, mas é um cancro muito específico do estômago, que é um linfoma das células do sistema imunitário da mucosa gástrica. Ou seja, não há uma ligação entre esta infecção e o verdadeiro carcinoma do estômago, cancro do estômago, que é uma doença com um prognóstico bastante pior do tal linfoma do estômago que é causado pelo Helicobacter pylori. E é por isso que a infecção Helicobacter pylori deve ser tratada, é um fator de risco que podemos tratar. Muito bem. Obrigada. Avançando agora por uma. Não queremos passar aqui ao diagnóstico do cancro, mas é importante o diagnóstico precoce do cancro. E aqui há muitas vezes algumas confusões e muitas vezes até há algumas expectativas que são irrealistas. Os rastreios existem para detectar o cancro na fase mais precoce, até porque isso depois depende também do tempo de sobrevida. E o que eu gostaria aqui de perguntar, que não sei se o Bruno Heleno quer responder, é quais são, o que é um teste de rastreio? No fundo,
o que é um teste de rastreio e depois quais são os tumores que são rastreáveis. Quer dizer, quais são os tumores que há utilidade em rastrear. Ok. Então, um teste de rastreio é habitualmente um exame complementar, como é um raio-x, uma mamografia, um TAC, uma ecografia, uma análise de sangue, ou às vezes um conjunto de manobras feitas por uma médica ou por um médico, a pessoas que não têm qualquer sinal ou sintoma, ou seja, que não se queixam de nada relacionado com cancro. Portanto, é oferecido a uma população saudável, habitualmente definida ou por uma idade, ou, no caso de alguns cancros, que são específicos de algum sexo, não é? São só oferecidos às senhoras ou são só oferecidos aos senhores, não é? O que o teste de rastreio faz não é saber se as pessoas têm o cancro ou não têm o cancro. Eles, no fundo, procuram separar estas pessoas saudáveis em dois grandes grupos. Um grupo de pessoas em que nós estamos razoavelmente seguros que não têm cancro e um segundo grupo no qual nós temos dúvidas e vamos precisar de fazer testes adicionais para saber se essas pessoas têm cancro ou não têm cancro. E porquê é que nós propomos fazer rastreios? Porquê é que nós vamos atrás de pessoas que se sentem saudáveis para irmos à procura desta doença terrível que é o cancro, não é? É porque temos a expectativa que, se detectarmos precocemente, vamos conseguir tratar algumas doenças mais cedo e, com isso, vamos conseguir que as pessoas vivam mais tempo. Agora, porquê é que nem todos os cancros são rastreáveis, não é? O cancro é, nós estamos a falar como se fosse uma única doença, mas são muitas doenças diferentes, não é? E não estou só a falar que existem cancros na mama, existem cancros na próstata, existem cancros no estômago, existem cancros no intestino, não é? São órgãos diferentes e comportam-se de formas diferentes. Mas mesmo dentro do mesmo tipo de cancro, não é? Há uns cancros que crescem muito devagarinho, há uns cancros que crescem muito, muito depressa e há aqui os cancros do meio, não é? E, até agora, os rastreios de cancro, quanto muito, são úteis para nós diagnosticarmos estes do meio, não é? Que são aqueles que vão crescendo, não é? Vão crescendo razoavelmente depressa, mas que também não crescem assim, não vou dizer de um dia para o outro, porque isso não acontece, mas não crescem em 6 meses, não crescem em 12 meses, não é? Portanto, o cancro tem de ser relativamente lento para ser conseguido, para se conseguir apanhar num programa de rastreio. Apesar disto ser o do rastreio de cancros, nós irmos à procura de cancros saudáveis para tentarmos descobrir cancros pequeninos e, com isso, tentarmos que as pessoas tenham tratamentos mais eficazes. A verdade é que testamos em vários testes diferentes e são ainda relativamente poucos os cancros que nós achamos rastreáveis. E, portanto, quer a União Europeia, quer a nossa Direção-Geral de Saúde propõem rastreios organizados para 3 cancros: cancro do intestino grosso, cancro da mama nas senhoras e cancro do colo do útero nas senhoras também. Portanto, estes são os 3 rastreios que são consensuais, quer a nível dos países da União Europeia, quer aqui pela nossa Direção-Geral da Saúde. Sofia Batista, quer acrescentar alguma coisa? Então, eu pergunto-lhe assim, e da próstata? Essa é uma excelente questão. Ahm, Realmente o cancro, o rastreio do cancro da próstata continua a ser assim um tema quente, e nos congressos médicos, de uma forma saudável. Nós entramos sempre em grandes confrontos, assim que parecem aqueles debates políticos a certo ponto, sobre este rastreio. Porquê, não é? Porque, primeiro, pegar no que o Bruno estava a dizer. De facto, com o rastreio, nós estamos a fazer testes em pessoas sem sintomas, que isto realmente é um aspecto muito importante para tentar apanhar um cancro, assim, usando palavras simples. Um, e quando olhamos para esta definição, achamos que então vamos buscar aquelas frases que temos muito na nossa cabeça: prevenir é sempre o melhor remédio, a prevenção sempre, e portanto dá-nos ideia de que só há vantagens nos rastreios. E às vezes há um outro lado em que às vezes há algumas desvantagens potenciais nos rastreios. Estes rastreios que estão recomendados pela Direção-Geral de Saúde neste momento poderão avançar outros, entretanto, depois podemos falar sobre isso, mas neste momento temos o rastreio do cancro, e voltando aqui para ir falar do da próstata, rastreio do cancro da mama, que
Recentemente foi alterada a idade, foram alteradas as idades, começa mais cedo e acaba mais tarde, 45, 75 anos, de 2 em 2 anos, com mamografia portanto, de 2 em 2 anos. O cancro coloretal que é rastreado através da pesquisa de sangue nas fezes, de acordo com o que estabelece o decreto-lei de 2 em 2 anos, entre os 50 e os 74 anos, e o cancro colo do útero, através do teste de HPV, que estava a ser feito entre os 25 e os 60 anos e que agora mudará de idade, já há uma nova norma clínica para entre os 30 e os 69 anos e até incluindo aqui uma hipótese nova de autocolheita. Depois podemos ir aí. Mas, portanto, isto são estabelecidos e porquê que estão estabelecidos desta forma, com estas pequenas alterações agora de idades? Porquê? Porque foram aqueles em que se entenderam por consenso em que na balança, pesando vantagens e desvantagens que os rastreios têm, as vantagens pesavam mais e então seria para avançar e porque também temos que reunir uma série de condições logísticas para poder dar resposta às pessoas e então, estando tudo isto reunido, avançou-se e houve consenso. No rastreio do cancro da próstata, não há um consenso de que nesta balança de vantagens e desvantagens seja inequívoco, ou seja, o rastreio do cancro da próstata é feito aos homens, e poderá ser feito aos homens e ali numa faixa etária que também não é consensual, mas que se fala entre os 55 e os 70, 75 anos, e que é um rastreio que tenha, para dar aqui uma ideia das vantagens, o que mostram os estudos, quando eu convido 1.000 homens para esse rastreio com o teste do PSA, bem conhecido, poderei evitar 2 mortes, mas sabemos que temos uma taxa alta de pessoas, desses 1.000 convidados, poderão ser 50 mais ou menos, que vão ter um diagnóstico de cancro, que não precisaria de ter sido feito. Ou seja, essas pessoas, se não tivessem feito o rastreio, nunca saberiam que tinham o cancro, nunca teriam queixas nem morreriam desse cancro e não teriam que fazer algumas intervenções, que por vezes até acabam por fazer, que acabam por ser desnecessárias. Eu sei que isto é um conceito um pouco difícil e até é difícil de explicar. E por isso há aqui algumas vantagens e outras desvantagens. Vamos colocar rótulo, vamos fazer procedimentos desnecessários em algumas pessoas, mas conseguimos poupar mortes, é verdade. E portanto ficamos aqui nesta grande ambivalência e por isso o que está definido neste momento é que na generalidade dos homens haja uma conversa, uma decisão partilhada entre o médico e o paciente e que se expliquem estas coisas e o paciente percebe o que é que para si pode ser mais importante e se quer de facto ser incluído neste programa, neste rastreio, através do teste do PSA. Também é importante mencionar que isto não se aplica se há um pai ou um irmão com cancro da próstata, aí é um fator de risco importante e aí há mais consenso de que é realmente relevante fazer o rastreio nestes homens que têm um familiar de primeiro grau, irmão, pai com cancro da próstata. Portanto, aqui há menos, aqui já não é uma área cinzenta de tanto debate. Nos outros casos, continua a ser assim, embora eu acho que haja aqui uma brecha de esperança, porque, entretanto, além do PSA, que foi um teste inicialmente feito para seguir cancros e não para os rastrear, começamos a ter alguns algoritmos de risco que podem ser aplicados e também a utilização da ressonância magnética da próstata, que pode evitar algumas biópsias e alguns diagnósticos desnecessários. Portanto, estamos aqui, se calhar, num momento de charneira, ou seja, num momento em que algumas coisas poderão mudar, e tornar este rastreio, numa zona menos cinzenta. De qualquer forma, aqui sublinhar que, de facto, podem-se salvar duas contra 48 que vão ter um diagnóstico e vão ser sujeitos como aos outros dois, como aqueles que fariam mal. Sujeitos a tratamentos que implicam muitas, disfunção sexual, incontinência urinária, infecções, portanto, um grande cortejo de complicações para alguém que nunca iria ter problema por isso. Por isso é que isto é Mas é tão importante cada um falar sobre decidir. isto e que as pessoas pensem Cada nos um seus decidir. valores e preferências. Eu só posso dar 2 exemplos em que falei com os meus pacientes sobre isto, numa conversa aberta e franca, em que tentei explicar. Isto não é fácil de explicar, nem é fácil de compreender. Acho que é um bocadinho até às vezes um conceito mesmo, que não nos é natural, não é? Porque é que um rastreio pode ter desvantagens? E alguns homens disseram.
sequer começar a fumar. E, e é a mensagem que sempre me perguntam sobre rastreio do cancro do pulmão, não posso deixar de dizer que a medida mais importante de prevenção de cancro do pulmão é deixar de fumar. Posto isto, existem estudos importantes, quer feitos nos Estados Unidos, quer feitos na Europa, que mostram que nós, num grupo muito selecionado de pessoas que fumaram mesmo muito, não é? Que fumaram pelo menos um maço por dia durante 30 anos seguidos, não é? E que, em pessoas que têm estas características, que fazer rastreio com TAC pode diminuir o número de mortes por cancro do pulmão. Faz também um conjunto de outras coisas que nós não queríamos, nomeadamente, há uma série de pessoas que fazem o rastreio do cancro do pulmão que vão apanhar uns sustos porque aparece um nódulo que nós não sabemos o que é, e à semelhança do que acontecia na próstata, não é? Nós também detectamos alguns cancros do pulmão que mais valia não sabermos que lá estavam porque a pessoa não queria saber que eles existiam, não é? Mas pronto, no fundo sabemos que ele faz uma coisa boa, reduz o número de mortes por cancro do pulmão, faz coisas menos boas, que são aquilo que nós chamamos de os falsos positivos, os surtos e estes cancros que nós se calhar preferíamos não saber que existiam. O que nós ainda não sabemos, o que é que as sociedades ainda não decidiram, como falava ali a Sofia, é se o equilíbrio entre as coisas boas do rastreio do cancro do pulmão e as coisas menos boas do rastreio do pulmão é uma coisa que é favorável. Nós ainda não temos uma resposta muito clara para isso. Há movimentos grandes na Europa em favor do rastreio do cancro do pulmão, sobretudo quando existe também um bom programa de apoio para as pessoas que querem deixar de fumar. Mas ainda não existe o mesmo grau de consenso que existe para os outros que já estão implementados, como o rastreio do cancro do intestino, o rastreio do cancro do colo do útero e mesmo o rastreio do cancro da mama. Muito obrigado, Não sei Bruno. se consegui responder. Sim, sim, sim. Bem, nós temos isto programado para só durar 1 hora e, portanto, não vamos ser rigorosos neste sentido. E por isso não vou colocar aqui mais perguntas, mas queria sublinhar que nós não queremos impor nada a ninguém, apenas procuramos dar conhecimento que vos ajude a tomar as decisões informadas quando tiverem que decidir sobre a vossa vida. Porque só cada um sabe da sua vida e das suas possibilidades. Só queremos que alguém não decida sem ter o conhecimento, sem ter informação, sem ter capacidade de decisão. Porque tudo na vida é incerto, e se tudo é incerto, então também há muitas vezes certezas que nos vendem e que não o são. Logo, cada um decide de acordo com a sua cabeça, mas consciente de que está na posse de todo o conhecimento necessário e suficiente para fazer as suas escolhas. O cancro gera muito medo, mas o medo é a principal ameaça da saúde. Viver com medo já é em si insano, isto é, já é contra a saúde. É um pouco como viajar. Viajar é maravilhoso. Esta vida é de facto uma viagem. Pronto, Não podia terminar da melhor maneira, obrigada pela síntese que fiz. Ia pedir apenas num minuto a cada um dos nossos preleitores qual o maior conselho, eu acho que já foi aqui espelhado, que possam deixar a qualquer cidadão no âmbito da prevenção do cancro. Assim, muito rapidamente, qual o conselho para um doente vosso, para um cidadão que nos está a ouvir aqui? podemos começar primeiro pelas senhoras, até porque a Ana Sofia Para Sofia. a Ana Sofia Batista tem que se Eu habituar. acho que né, há bocadinho o professor José Mendes Nunes falou, e muito bem, que até metade dos cancros podem ser preveníveis pelo controle de fatores de risco, e portanto eu acho que isto é uma nota de esperança e muito positiva. Portanto, aqueles fatores de risco de que nós falamos, e modificáveis, aqueles em que nós podemos, em que nós temos a nossa parte, em que podemos fazer a nossa parte, que a façamos. Não esquecer as vacinas, aqui nomeadamente a vacina do HPV, que também de resto já está no nosso plano, Programa Nacional de Vacinação. E depois
fazer os rastreios que estão recomendados, e é sempre manter um acompanhamento com o médico de família, que é um médico da continuidade de cuidados, que poderá também resolver algumas dúvidas e apoiar, nomeadamente, na parte dos fatores de risco modificáveis, que dependem muito de cada um, mas, por exemplo, apoiar um processo de cessação tabágica, parar de fumar, pode ser realmente uma decisão que mude a sua vida. Obrigada. Doutor Bruno? Ora, eu se calhar ia dizer uma coisa um bocadinho ao lado, que é, hum, apesar de existirem cancros preveníveis, não é? 4 em cada 10 podem ser potencialmente preveníveis, nós não podemos estigmatizar quem tem cancro, não é? Para já, porque há 6 em 10 que não são preveníveis, não é? E já basta a pessoa ter um diagnóstico de cancro do que ter a culpa de poder pensar que podia ter feito coisas diferentes na sua vida, não é? Portanto, hum, prevenção é importante e promoção de saúde é importante em termos de políticas de saúde pública, nós permitirmos que as pessoas tenham as vidas mais saudáveis que possam ter, que possam fazer atividade física com facilidade e sem grande sacrifício, que tenham boas escolhas alimentares, porque de facto as escolhas mais saudáveis são mais baratas e mais acessíveis do que as menos saudáveis. Tentarmos ajudar quem queira deixar de fumar é uma ótima medida de promoção de saúde. Não precisamos de estigmatizar, não precisamos de culpabilizar quem já está doente. Obrigada. Doutor Hugo? Eu não quero ser monótono, mas faço minhas as palavras dos meus dois colegas de painel. Eu acho que o mais importante falou-se aqui muito de fatores de risco que são modificáveis e, portanto, acho que essa é a mensagem principal em relação à prevenção. Há muita coisa que se pode fazer, de facto, para diminuir o risco de ter cancro, que nunca conseguimos diminuir para zero, efetivamente. Portanto, ele vai sempre existir. Depois, aderir aos programas de rastreio que já são prática, porque, e na sequência do que foi dito aqui, os programas de rastreio que são feitos atualmente são baseados em ciência robusta, com muito número de doentes e com impacto na sobrevivência de cada um destes tumores. E, finalmente, sublinhar também que ter um diagnóstico de cancro, hoje em dia, e dependendo, obviamente, de cada situação, não é necessariamente aquilo que era há 20, há 30 ou há 40 anos atrás, porque tem havido muitas alterações para melhor, tanto na parte do rastreio, por exemplo, como falámos aqui, mas também do próprio diagnóstico e do tratamento, e há tumores que hoje em dia têm desfechos indubitavelmente melhores do que aquilo que tinham há uns anos atrás. Continua a haver cancros que são mais difíceis de tratar, sim, mas isto é a mensagem principal, que é: existe diagnóstico de cancro e existe pessoas que tratam o seu cancro e temos cada vez mais sobreviventes de cancro. E, portanto, o cancro não é necessariamente uma sentença e, portanto, as pessoas não têm que viver em função disso. Devem tentar ter um estilo de vida saudável. Na prática, foi isso que se falou aqui hoje. E estar atento ao seu próprio corpo, conhecer o seu próprio corpo e quando alguma coisa não está mal, não está bem, é recorrer ao médico e já agora ao médico de família, que é de facto quem está na linha da frente e que deve ajudar a orientar quando alguma coisa não está bem, e isso faz parte de nós reconhecermos o nosso corpo. Obrigada. Obrigada a todos pelas vossas extraordinárias intervenções, que realmente cumpriram aqui os nossos requisitos, usarem aqui a informação numa linguagem simples e clara. Tentámos responder a todas as questões. Agradeço também ao professor, ao Dr. Bruno Heleno, que foi respondendo aqui mesmo no chat, porque é impossível responder numa hora a tantas questões, mas agradecemos a participação de todos. Relembro que voltamos a encontrar-nos no dia 26 de março com o tema A Importância do Sono ao Longo do Ciclo de Vida, para dar continuidade a este ciclo de webinars, e contamos com a vossa participação. E obrigada a todos. Juntos por mais e melhor literacia em saúde. Uma boa noite a todos e obrigada. Obrigada. Se calhar Obrigada, boa noite, boa semana. também Boa noite, agradecer obrigado. a Obrigado. todos. Obrigada. Obrigado, E também as palavras de E a- agradecimento à enfermeira Sandra e ao professor José Mendes Nunes também por esta iniciativa, e agradecer aos brilhantes oradores que gostei muito, não tinha ainda o prazer de conhecer, professor Bruno Heleno, professora Sofia Batista, doutor Hugo Nunes. Muito obrigada também por terem cedido aqui à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado.
E basicamente o que aconteceu foi isso, e foi mesmo